Na vasta periferia do nosso sistema solar, encontramos um pequeno mundo, restringido por uma atmosfera tóxica, cujos olhos espreitam na imensidão abismal do espaço. Uma sombra gigantesca oculta as estrelas de nossa visão, imóvel sobre seu horizonte robusto. Enquanto o sol fraco atravessa lentamente o céu, seus raios não são capazes de dissipar a semi-escuridão que envolve a planície congelada, repleta de fissuras. Este é o Plutão, um reino desprovido de vida, composto de rochas e mistérios, perpetuamente envolto em sombras eternas. Vamos adentrar mais profundamente nesse universo distante e descobrir os segredos que ele guarda. Plutão reside a cerca de 40 unidades astronômicas de distância do Sol, mergulhado em uma escuridão indistinguível. Sua órbita alongada o leva ao redor do centro do Sistema Solar, completando um ciclo a cada 248 anos terrestres. Com um raio de aproximadamente 1.188 km, fica evidente que Plutão é visivelmente menor em tamanho em comparação aos planetas e até mesmo algumas de suas próprias luas. Apesar disso, através das observações de seu movimento próprio, foi possível calcular sua massa com um alto grau de precisão. Descobrimos que seu peso é de apenas 1,3 vezes 10 elevado a 22 kg, ou 18 vezes a massa da Lua. Essa proporção revela que Plutão se assemelha mais a corpos celestes menores, como Ceres ou Sedna, em termos de características. É por isso que foi reclassificado como um planeta anão em 2006. Devido à sua trajetória longa e estendida, Plutão segue um ciclo orbital peculiar. Somente em 1989, o planetoide passou pela primeira vez pelo ponto mais próximo do Sol, conhecido como periélio, desde sua descoberta, aproximando-se apenas 29,7 unidades astronômicas de distância. Desde então, essa distância tem aumentado continuamente e atingirá seu valor máximo no ano de 2113. Nessa época, os planetas anões estarão próximos de seu afélio, que está a 49,3 unidades astronômicas do centro do nosso sistema. Portanto, Plutão permanece como um objeto espacial distante e envolto em escuridão. Essa distância e escuridão tornam impossível avistá-lo a olho nu da Terra e, até mesmo nas imagens capturadas pelo telescópio espacial Hubble, o planeta anão aparece como um disco marrom escuro, sem detalhes de superfície. No entanto, para superar essas limitações, a missão New Horizons foi enviada em 2006 com o propósito de explorar Plutão. Após uma jornada de 9 anos e meio, a sonda finalmente chegou ao seu destino. Durante sua passagem, a New Horizons realizou cerca de 400 observações, coletando mais de 6 GB de informações. Transmitir esses dados para a Terra levou mais de um ano. Infelizmente, a trajetória da sonda não permitiu fotografar toda a superfície do planeta anão. A New Horizons não entrou em órbita ao redor de Plutão, mas passou voando por ele, permitindo explorar outros corpos celestes. No entanto, mesmo com essas limitações, a missão trouxe revelações fascinantes sobre a estrutura interna de Plutão. De acordo com o modelo atualmente aceito, Plutão possui um núcleo maciço com um diâmetro de aproximadamente 1.700 km, composto por uma mistura de gelo de água em várias formas e rochas. Esse núcleo é cercado por um manto de gelo, com cerca de 300 km de espessura, onde processos tectônicos ainda pouco compreendidos podem ocorrer. Por sua vez, o manto é coberto por uma crosta composta por gases como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Algumas suposições sugerem que o calor gerado pelo núcleo de Plutão pode derreter parte do manto congelado, escondendo um oceano altamente salgado e tóxico abaixo da superfície. A temperatura na superfície de Plutão é extremamente baixa, não ultrapassando 60 Kelvin ou menos 213 graus Celsius. Agora, vamos iniciar nossa jornada pelo relevo mais notável e bem estudado de Plutão, a famosa região de Tombaugh. Essa vasta área, localizada na zona equatorial do planetoide, tem a forma de um coração áspero. Com um diâmetro de aproximadamente 2.300 km, essa região ocupa cerca de 1/4 de toda a área do corpo celeste. A superfície de Tombaugh Regio não é homogênea, apresentando uma variação entre áreas suaves e uma planície mais clara conhecida como Sputnik Planitia, com um diâmetro de 1.492 km. Esse avião é coberto por uma espessa camada de gelo de nitrogênio, monóxido de carbono e metano sólido, conferindo-lhe uma coloração clara que reflete até 90% da luz que incide sobre ele.
Além disso, a ausência de crateras indica que essa região é relativamente jovem do ponto de vista geológico. Sputnik Planitia foi formada há cerca de 100 milhões de anos, quando Plutão sofreu uma colisão com um grande corpo celeste. Essa colisão resultou em uma enorme cratera de impacto que foi preenchida pelos materiais provenientes do hipotético oceano interno congelado do planeta anão. Essa explicação é suportada pela presença de características geológicas características, como áreas planas com colinas e depressões nas fronteiras. Nossa jornada pela superfície de Plutão está apenas começando, e há muito mais para explorar e desvendar sobre esse fascinante mundo distante. Através da ciência e da exploração espacial, continuaremos a desvendar os segredos de Plutão, revelando suas paisagens, sua história e seu lugar no vasto cosmos. Isso pode ser interpretado como uma indireta confirmação da hipótese de que o interior de Plutão é quente. A região de Tombaugh Regio, envolvida por cimos de montanhas relativamente altas, oferece uma paisagem fascinante. Dirigindo-se para o oeste de Sputnik Planitia, nos deparamos com o Monte Hillary e o Monte Monte, que alcançam impressionantes 3,5 km de altura. Essas montanhas estão localizadas na parte sul do coração de Plutão. Alguns picos excedem 6 km acima da superfície média do planeta anão, tornando essa cadeia montanhosa a mais alta encontrada em Plutão. Curiosamente, essas formações rochosas são compostas principalmente de gelo de água, que, a temperaturas tão baixas, se solidifica como uma rocha. Continuando nossa exploração, avançamos para o sul e nos deparamos com uma bacia profunda cercada por maciços cumes de gelo, com camadas estratificadas. Acredita-se que essa bacia seja a caldeira de um antigo criovulcão, com as rochas circundantes representando erupções congeladas. A composição química dessas formações desperta grande interesse científico, pois pode fornecer informações valiosas sobre a estrutura interna de Plutão. Ao avançarmos para a parte oriental de Tombaugh Regio, notamos que ela é mais escura e apresenta uma grande quantidade de crateras. Isso indica que essa região é muito mais antiga do que Sputnik Planitia. À medida que nos movemos para o sul ao longo do Equador, encontramos uma série de manchas escuras chamadas maculae. Essas manchas têm centenas de quilômetros de diâmetro e são nomeadas em homenagem a divindades sombrias de várias culturas. Por exemplo, uma delas é chamada de Balrog. Essas maculae formam uma estrutura gigantesca conhecida como punho inglês, abrangendo o corpo celeste ao longo do Equador. Elas são separadas por cordilheiras elevadas e sua superfície é cortada por profundas fendas que se estendem por centenas de quilômetros. A maior delas é a mácula Cthulhu, estendendo-se a oeste de Tombaugh Regio. Com quase 3.000 quilômetros, sua superfície reflete não mais do que 30% da luz incidente, criando um contraste marcante em relação ao brilho e à luz de Sputnik Planitia nas proximidades. Ainda não há informações confiáveis sobre a natureza exata dessas maculae. Acredita-se que sua cor escura seja resultado de um alto teor de tolins, combinado com uma concentração relativamente grande de crateras de impacto. Isso indica que essas maculae são notavelmente antigas. Além disso, a superfície da mácula Cthulhu é heterogênea, com uma parte ocidental ondulada, uma parte central plana e uma parte oriental coberta por montanhas e crateras. Continuando nossa jornada, voltamos nossa atenção para o norte, onde encontramos a impressionante região chamada Lower Regio, um vasto vale no extremo norte de Plutão. Surpreendentemente, essa região é a área mais iluminada da superfície do corpo celeste. A inclinação acentuada do eixo de rotação de Plutão em relação ao plano de sua órbita faz com que, durante seu movimento, o polo norte fique diretamente exposto ao Sol. Esse fenômeno pode ser responsável pelo aumento da densidade da atmosfera de Plutão nos últimos 30 anos, apesar do afastamento do Sol. A região de Lower Regio ainda apresenta muitos segredos a serem desvendados. Embora tenhamos revelado apenas uma fração das curiosidades do terreno visível, há muito mais a ser explorado. O sistema Plutão-Caronte, com seu principal destaque sendo o satélite Charon, proporciona um fascinante campo de estudo. A interação gravitacional entre Plutão e Charon resulta em uma órbita complexa e uma rotação sincronizada, onde ambos os corpos celestes apresentam o mesmo lado um ao outro. Embora o sistema Plutão-Charon seja um dos mais interessantes do Sistema Solar, ainda há muito a ser descoberto. Infelizmente, a sonda New Horizons deixou essas regiões há muito tempo,
E os corpos celestes estão rapidamente se afastando, levando consigo seus segredos. A sonda, agora a mais de 50 unidades astronômicas de distância da Terra, ocasionalmente nos envia dados valiosos. No entanto, por volta de 2030, todos os seus sistemas inevitavelmente falharão, e a sonda ficará sozinha nos confins gélidos do espaço.